Graça e paz da parte do Eterno, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para entendermos o que Ele tem a dizer nessa noite. Devemos sempre nos colocar à disposição do serviço de Deus, o trabalho de Deus, e eu agradeço mais essa oportunidade que eu tenho de falar do autor e consumador da minha fé. É com muita alegria que eu convido os irmãos a abrirem lá no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 29, e vamos ler a partir do versículo 10. E convido também os irmãos a se colocarem de pé para ler este momento da história de Israel, que foi uma solenidade, oração de Davi, proclamada a toda a congregação dos filhos de Israel. 1 Crônicas 29:10 diz assim: Pelo que Deus louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, quanto na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e há poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Vamos fechar os nossos olhos. Querido e bondoso Deus, aqui está a tua congregação, ó Pai, diante de ti, pedindo, Senhor, a tua intervenção, pedindo a tua graça, o teu poder, Senhor, agindo sobre todos nós, ó Pai. Força e poder estão nas tuas mãos, Senhor, e nós pedimos pelos enfermos dessa igreja, Senhor, por aqueles que estão passando por alguma necessidade, por alguma situação, ó Deus, e entregamos a Ti, obviamente, porque o poder e a vitória está na Tua mão, ó Deus. Nós cremos nisso com toda a nossa fé, toda a nossa esperança que temos depositada em Ti, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos ouve, mesmo assim, sendo todo-poderoso, o Senhor nos ouve e nos dá a oportunidade de termos um relacionamento contigo, e que esse relacionamento possa crescer, ó Pai, a partir de hoje, exponencialmente, ó Pai, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Os irmãos podem se assentar. Que oração maravilhosa. Imaginem esta cena. O rei, já experiente nos seus dias finais, o rei que unificou todas as tribos, o rei que unificou toda a nação, edificou no centro do seu território o lugar de culto ao Deus Todo-Poderoso que ele está engrandecendo aqui. A vida de Davi foi uma vida de diversas lutas, diversas conquistas, diversas provações.
E nós podemos dizer que por meio de Davi, a vitória ao povo de Deus, ela é certa. Não por causa do Davi, mas por causa deste Deus grandioso a quem ele serviu até o fim dos seus dias. Essa oração é uma oração poderosa, onde Davi põe para toda a população do seu reino que a glória, a honra e tudo que foi conquistado no reino de Davi pertence a Deus. Toda a vitória é de Deus. Todo o triunfo, toda riqueza que ele poderia ter conquistado veio de Deus. Davi ficou na história conhecido como homem segundo o coração de Deus. Alguns têm umas interpretações, outros têm outras do que significa isso, mas nós podemos garantir que pela fé Davi foi um gigante de Deus aqui na terra e também um arauto, proclamando esse Deus altíssimo, esse Deus grandioso, que tem todo o poder diante de toda a congregação dos filhos de Israel. Por isso que essa oração é poderosa, porque em nenhum momento a glória de seu reino foi creditada a si próprio. Ele pegou todas as suas conquistas, todos os seus diademas e colocou diante de Deus, diante de toda a congregação. Ele, num ato de solenidade e num ato de humildade, colocou aos pés do Criador todas as honras. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer, e a tudo pode dar força. Vocês lembram de como é descrito o pequeno Davi? Lá no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 17, o gigante Golias faz um desafio a essa congregação de Israel, aos seus soldados. E Golias chama o pequeno Davi, zomba do pequeno Davi por ele estar indo contra o gigante guerreiro com cajado, com pedras, com cabelo ruivo e com um gentil aspecto. Podemos traduzir como veio um piá, alguém com cara de guri, novo. Porém, Golias não sabia que aquele momento seria o seu último dia, afrontando esse Deus grandioso. Lembram quantos dias Golias estava insultando o Deus de Israel? Ele passou 40 dias desafiando, com o dedo em riste, falando: existe homem aí do outro lado do vale? Mexendo com o brio, mexendo com a autoestima daquele povo. Por um acaso tem algum homem aí do outro lado? Evidentemente se valendo do seu porte físico, do seu tamanho.
e os filhos de Israel estavam com medo. Mas hoje o Espírito de Deus me levou a trazer para os irmãos uma reflexão de quando cai um gigante. Nós temos vários personagens grandiosos, e com esses grandiosos nós podemos elencar níveis. Davi, um grande rei, grandioso, e colocou todas as suas honras e todas as suas glórias perante os pés do Criador, num ato solene e público. Outro tipo de grandeza física estava com Golias. E cadê aqui? E Davi teve a disposição de pelejar, de lutar, de brigar, de guerrear contra esse gigante. E Davi, vendo aquele menino, no versículo 42 do capítulo 17, olhou o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, ou de gentil aspecto. E disse o filisteu: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O afrontou mais algumas vezes: vem a mim e eu te darei a tua carne às aves do céu. Davi, porém, respondeu ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem estava na vantagem? Um homem de 3 metros ou o Deus Todo-Poderoso que estava de mãos dadas acompanhando o pequeno Davi? Moço, bonitão, mas frágil na sua aparência, porém corajoso, porque ele sabia que ao seu lado ele tinha o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso estava do seu lado, e ele sabia que ele poderia fazer o que quiser, poderia triunfar naquela batalha, porque ele estava do lado certo da guerra. E é interessante como nós muitas vezes, como humanos falhos e fracos que somos, nos colocamos do lado errado das batalhas. E nós temos quantos anos de história da humanidade e ainda não aprendemos. Lá no começo, no princípio, no livro chamado O Princípio, o Bereshit, que é Gênesis, no capítulo 11, nós temos a história da Torre de Babel. Antes, porém, aqui no versículo 8 do capítulo 10, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, e daí se criou um ditado. Daí dizer-se-ia como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o seu reino, a princípio, foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar.
A terra de Sinar nós conhecemos como Babilônia. E ele saiu daquela terra e expandiu o seu território. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Um homem poderoso, apontado como tirano. E nessa terra, durante o seu império, no capítulo 11, nós temos uma das histórias mais intrigantes do começo aqui de Gênesis, onde a terra toda falava uma língua só, todos se entendiam, todos se comunicavam e todos sabiam o que tinha que ser feito, tinha um comando, tinha uma organização política, uma organização também religiosa, porque a Torre de Babel, os estudos apontam que ela era como uma das fortificações da época, né? São chamados de zigurates. Os zigurates, eles são obras arquitetônicas muito mais semelhantes a uma pirâmide, como aquelas do Egito, do que aquela torre de Pisa, que a gente imagina a Torre de Babel, né? Uma torre grandona, fininha, indo até o céu. Mas o zigurate, ele tem um formato piramidal, com escadas, e ele servia também como um templo religioso. E ali, estes homens, eles entendiam, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 3 do capítulo 11, disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, e os tijolos servirão de pedra, e o betume servirá de argamassa. Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebres em nossos nomes, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa civilização pré-babilônica, eles tinham um plano político e religioso, porque eles fundaram uma cidade chamada Babel, e o plano deles era se arregimentar, ficar próximo dessa torre, onde teria acesso aos céus por meio das suas construções, por meio da sua tecnologia. Em contraposição a uma ordem clara. Tem uma ordem clara de Deus que está expressamente sendo quebrada aqui, antes de lei mosaica, antes de qualquer coisa do tipo. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Enquanto isso, no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, no versículo 28, 1:28, Deus os abençoou e disse, o homem e a mulher, certo? Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E eles queriam montar abrigo
se fortificar numa região sob o poder de um tirano. A Bíblia não fala expressamente que era Nimrod, mas estudiosos acreditam que seja esse homem que foi poderoso sobre a terra no começo das civilizações e no começo da civilização babilônica. Um gigante também, no seu poder político, no seu poder religioso, no seu poder tecnológico, visto que eles tinham uma tecnologia para uma edificação, e eles usaram isso para tornar o próprio nome célebre entre os homens. E esse é mais um gigante que durante a história causou vários problemas, até hoje causa. A Babilônia e a Assíria, se os irmãos se lembram, quando o reino de Israel, aquele reino unificado pelo rei Davi, foi dividido entre o reino do norte, sendo o reino de Israel, e o reino do sul, sendo o reino de Judá, os assírios levaram cativos o reino do norte e os babilônios levaram cativos o reino do sul. E pelo poder de Deus, pelo mover de Deus, pela condução que Deus tem da história em que nós estamos nela, né? Nós somos entes, agentes da história, mas quem comanda é o soberano. Quem sabe todas as coisas é o soberano. O reino de Israel se perdeu, não conseguiu voltar do exílio. O reino de Judá, buscando a Deus e com as promessas de Deus, tornou ao seu território e reedificou um reino. Eles ainda estavam subjugados pelos poderes, pelos poderosos da sua época, e tudo isso está descrito, previsto, né? Porque foi dado aos homens como profecia também lá em Daniel, onde Daniel fala como seria o curso da história até a chegada do Redentor prometido. E nós sabemos que este gigante, que agora é no sentido de um povo, cairá. E como nós podemos saber disso? Porque está prometido que no fim dos tempos, no Apocalipse, cairá a grande Babilônia, na figura da grande meretriz, né, da meretriz, lá no Apocalipse. Nós temos essas promessas de que não importa o tamanho dos homens, gigantes de 3 metros cairão, homens poderosos cairão, reinos poderosos, como era o reino, como foi o reino da Babilônia, como foi a Média e a Pérsia, como foi o reino de Alexandre, dos macedônios, gregos, como foi o reino dos romanos, todos eles caíram. E qualquer império perante o Senhor cairá, porque eles podem fazer o que quiser. Eles sucumbirão ao poder e à eternidade do Altíssimo, esse Deus que foi adorado diante da congregação de Israel pelo rei Davi.
esse mesmo Deus que nós estamos aqui diante dele, glorificando, dando graças ao seu bendito nome, porque ele é o Senhor da força, ele é o Senhor do poder, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor da vitória. E como é bom, irmãos, estarmos do lado certo da guerra, né? Essa guerra que nós temos contra o mundo, contra as hostes espirituais, essa guerra que nós temos contra os demônios, contra potências que negam veementemente a palavra de Deus, contra ideologias humanistas que vão contra o Espírito de Deus. Todos eles sucumbirão. E está prometido, e nós temos a fiel promessa do Deus que não falha, nós temos a palavra de Deus do nosso lado, nós temos a grandeza de um Deus todo-poderoso que nos estende a mão. E onde estamos nós, diante de tantos gigantes? Nessa viagem bíblica que nós estamos fazendo aqui, gostaria de convidar os irmãos para abrir lá em Jó, no capítulo 38. Onde estamos nós diante desses gigantes? Gigantes de estatura, gigantes poderosos, gigantes como nações, gigantes como impérios. E aqui eu quero trazer mais um grande homem de Deus. A partir do versículo 4 do capítulo 38, Deus convence Jó da ignorância dele e o põe em seu devido lugar. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Ele poderia responder essa pergunta diante do Altíssimo? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Jó, ele nos servirá de exemplo, vamos elegê-lo como representante também do que um homem como nós pode ser. Ele pode ser bem-sucedido, fiel, justo, rico, abastado de filhos, abastado de rebanhos, abastado de terras. Mas quem foi Jó diante do Deus Altíssimo que lançou os fundamentos sobre a terra? Quem foi Jó diante do Deus Altíssimo? Justo. Não foi citado pecado da parte de Jó no livro. Nós podemos saber que ele é pecador, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E quem foi o redentor do justo Jó? Foi Cristo Jesus também.
confiante da mesma promessa que nós temos, e hoje nós sabemos que Jesus veio. Ele tinha esperança de que o Redentor viria, e por isso, pela fé, foi salvo. As nações se vão, levantam-se impérios, caem impérios. Diante do Deus Altíssimo, nada ficará de pé. Nada ficará de pé, nada se sustenta. Nenhum de nós temos poder em nós mesmos para tomarmos as nossas próprias decisões, para tomar os nossos próprios caminhos. Nós somos limitados pela nossa natureza, nós somos limitados pelo pecado, nós somos limitados pelas nossas dificuldades, nós somos limitados pelas nossas provações, pelas nossas tentações, pelas nossas fraquezas. Porém, esse Deus grandioso, Ele nos concedeu vitória. Amém por isso? Ele nos concedeu vitória mediante o corpo pendurado do próprio Deus, Jesus Cristo, que estava na cruz derramando seu sangue, para que você se tornasse um gigante perante os homens. A redenção dos pecados não nos faz homens poderosos, gigantes perante os homens, mas nos faz mais do que vencedores perante Deus, justificados pelo sangue e pelo selo de Jesus Cristo, Redentor, Salvador da nossa vida, aleluia. Amém por isso, porque apenas pela graça de Jesus Cristo nós podemos ter vida e vida em abundância. Por isso que eu olho para os irmãos e vejo uma multidão de gigantes, remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa igreja, ela é uma igreja grande, é uma igreja gigante, não porque temos números, não porque temos uma grande receita, não porque temos qualquer coisa que seja relevante para o mundo, mas porque nessa igreja, nesta casa, é proclamado e é exaltado o nome do Deus Altíssimo. Aleluia por isso, porque nós temos o autor da fé, o autor da vida conosco. Nós saímos daqui e enfrentamos diversos Golias no nosso trabalho, na nossa faculdade, na direção. Nós temos dificuldades financeiras, nós temos dificuldades de saúde, mas o Senhor, Ele nos oferece andarmos com Ele todos os dias da nossa vida, para que nós possamos terminar essa vida, esse pequeno espaço de tempo que o Senhor nos concede, 80, 90 anos, 100 anos, para andar com Ele, e no final dessa vida nós possamos ser selados com o título de vencedores por Cristo Jesus. Que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus grandioso que nós temos. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. O Senhor que está assentado no alto e sublime trono, Ele nos chamou
para proclamar essas boas novas, essas boas notícias da salvação que vem por meio dele neste bairro. Ele nos chamou para sermos arautos do Rei Altíssimo, e é por isso que nós temos fidelidade com a palavra do Senhor. Nós precisamos falar o que o bendito Deus disse na sua palavra. Por isso que precisamos estudar, precisamos ler, precisamos orar, precisamos meditar na sua palavra, porque nós temos uma responsabilidade muito grande de proclamar o Evangelho, de anunciar a todos os povos as características do rei que representamos, as vitórias do rei que representamos, as promessas do Deus que representamos, e anunciar o território que Deus nos dará, mansões celestiais, lugares de paz, onde cessarão todos esses nossos problemas que fazem com que nós nos sintamos pequenos diante do mundo. Mas o Senhor nos capacita e nos torna gigantes diante do Senhor. Amém por isso.